Eu senti uma estranha presença de um ser enquanto eu estava quase pegando no sono. Essa figura não humana se revelou para mim e parecia um monstro ou algo que não pertencia a esse mundo. A minha vontade era de fugir ou tentar gritar por ajuda, mas o meu corpo não respondia à minha mente. Naquele momento eu era apenas um espectador da minha própria vida. Eu estava paralisado. E à medida que a criatura foi se aproximando, eu fui ficando aflito. Uma pressão no meu peito foi crescendo e eu acordei no dia seguinte. Parecia que tudo tinha voltado ao normal, mas aquela estranha sensação ainda ficou me perseguindo, de que aquela experiência foi real demais para ter sido apenas um pesadelo. Relatos como esse durante séculos foram ligados a bruxas, fantasmas, gênios, demônios e, mais recentemente, foram associados a aliens. Porém, como é que pode que pessoas de diversas culturas, épocas e lugares pelo mundo terem experiências tão parecidas? Bom, isso acontece porque todos esses casos têm uma ligação que vai além da cultura. Hoje, graças à ciência, sabemos que a nossa própria natureza humana, sob as condições certas, pode entrar em um estado conhecido como paralisia do sono. A paralisia do sono nada mais é do que um estado no qual estamos conscientes, mas sem poder voluntariamente mover um músculo sequer, com exceção dos olhos. Nesse momento acontecem alucinações multissensoriais, ou seja, são imagens com sons, cheiros e toques. O que faz desse evento uma experiência hiper realista, mais real até do que um sonho enquanto nós estamos propriamente dormindo. É uma espécie de mistura do mundo real com os seus piores pesadelos. E essas alucinações podem ser de 3 tipos. Uma delas é o que nós descrevemos agora há pouco, de um intruso, uma presença maligna no seu quarto, que pode ou não ter uma forma humana. Juntamente com o intruso, uma alucinação de uma pressão no peito e uma sensação de sufocamento pode acontecer. Às vezes é o próprio intruso que se posiciona em cima do peito, o que deve tornar as coisas ainda mais assustadoras. E por fim, o terceiro tipo geralmente acontece de maneira independente dos outros dois, em que temos experiências de ilusão de movimento, como estar girando, caindo, voando ou até flutuando sobre a cama, como se você estivesse fora do seu próprio corpo. A paralisia do sono e os seus 3 tipos de alucinações podem parecer algo até bem exótico, mas é um fenômeno mais ou menos até comum. Estima-se que por volta de 8 a 10% da humanidade já teve ou um dia vai ter pelo menos um episódio de paralisia do sono durante a sua vida. Porém, é fato que existem pessoas com uma tendência maior a ter esse tipo de experiência. Geralmente são indivíduos que dormem pouco, em horários irregulares, estão estressados, tomando certos tipos de remédio, abusando de substâncias ilícitas ou que possuem narcolepsia, bipolaridade, câimbras noturnas ou simplesmente dormem com a barriga para cima. Todos esses fatores de risco podem desencadear uma reação muito peculiar no seu corpo, a paralisia do sono, que funciona da seguinte maneira. De forma simplificada, durante o nosso sono nós passamos por ciclos de 90 minutos, que se alternam entre 2 estágios, um de menor e outro de maior profundidade de adormecimento. O sono REM e o sono não REM, respectivamente. O sono REM tem esse nome por causa de uma sigla em inglês, para Rapid Eyes Movement, ou movimento rápido dos olhos. E é literalmente isso o que acontece. Os seus olhos, apesar de fechados, ficam se movimentando bastante. É nesse momento que o nosso sono é mais leve e nós podemos acordar com mais facilidade. Porém, é também quando o nosso cérebro é mais ativo e nós começamos a sonhar. Você pode nunca se lembrar, mas é fato que todo mundo sonha. E o seu sonho não é como estar parado assistindo a um filme. Na verdade, é como se você estivesse lá dentro, fazendo parte dele. E assim como um personagem de um enredo, você tem momentos no seu sonho que precisa andar, correr, nadar ou até voar. Por isso que o seu cérebro se torna bem ativo para realizar todos esses tipos de comandos. Porém, isso gera um problema. Já que na realidade você não está nas situações dentro dos seus sonhos, você está, na verdade, deitado numa cama, seria um problema se o seu corpo obedecesse todos os comandos de movimentação.
alguém podia se machucar. Ao longo do nosso caminho evolutivo, foi muito vantajoso que durante esse estágio de sono, o nosso organismo fizesse algo único. Que ele girasse uma espécie de chavezinha aqui dentro e interrompesse a ligação entre a mente e o corpo. Existem substâncias químicas especiais chamadas de neurotransmissores, que fazem com que um impulso elétrico seja transferido de um neurônio para outro, ou de um neurônio para um músculo. E é essa conexão entre nervos e fibras musculares que é desligada temporariamente durante o sono REM. E assim conseguimos sonhar à vontade sem ficar se mexendo demais na cama. E é esse estágio que entramos quando estamos prestes a dormir. Vamos perdendo a consciência gradativamente enquanto ainda mantemos o controle corporal e ficamos sem sonhos. E o processo inverso, claro, acontece quando acordamos. Ou seja, é o estágio de não REM que faz a transição entre os estados de acordado e dormindo. Porém, isso é perturbado quando a paralisia do sono entra em jogo e cria um terceiro estágio completamente novo, chamado de sono SORREM, do inglês Sudden Onset REM, ou início súbito do REM. Como o nome já diz, é quando o sono REM começa de repente. Nós pulamos completamente a suave transição do não REM. Vamos do estado de acordado direto para os sonhos. E é nesse momento que a realidade e os sonhos estão tão próximos entre si que eles começam a se misturar na nossa mente. No sono SORREM temos experiências multissensoriais de coisas que não existem, são fabricadas pelo nosso cérebro, assim como acontece nos seus sonhos. E assim como eles, nós não podemos mover um dedo nessa hora. Agora, o que faz toda a diferença é que esses sonhos começam subitamente e nós podemos ficar ainda um tanto quanto acordados enquanto eles acontecem. O resultado é que você se sente paralisado e tendo alucinações. É como se os seus sonhos estivessem invadindo o mundo real. E já que nós perdemos o controle dos músculos, os que são responsáveis pela respiração passam a ser controlados pelo nosso subconsciente, assim como se nós estivéssemos dormindo. Ou seja, você se sente acordado, mas não consegue controlar o próprio ritmo da sua respiração. E com as alucinações vindo, as emoções ficam à flor da pele e nada mais natural do que nessa hora tentar ter uma respiração mais intensa para se acalmar um pouco. Porém, não adianta, o quanto você tente, você não consegue puxar mais ar para os pulmões e se sente sufocando. Sem saber o que é real ou não, perdemos a capacidade de avaliar adequadamente o perigo iminente. E é aí que o cérebro dispara o medo. E aquele parece ser o seu fim. Mas com certeza não seria o fim da humanidade, que pode acabar encontrando vida extraterrestre inteligente graças aos golfinhos. Como é o que você pode ver bem aqui, ou de repente vendo esse vídeo relacionado, assim como o Ruzival, que tá aí bem acordado ensinando que não tem hora nem lugar errado para mostrar o seu estilo. Tá certo? E Ruzival, muito obrigado por ser apoiador do maior canal de ciência do Nordeste. E não esquece que quarta tem vídeo novo. Tchau!